Adivinhe o que realmente ajuda em ótimas conversas? A escuta ativa é o ingrediente secreto. Essa técnica vai além de apenas ouvir palavras. Envolve um envolvimento total na conversa com a outra pessoa. Quando você pratica a escuta ativa, demonstra um interesse genuíno no que os outros dizem. Isso inclui não só atenção, mas também feedback, como acenos de cabeça ou perguntas para esclarecer. Com isso, você promove compreensão e empatia, essenciais para construir relacionamentos fortes. As pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, criando um ambiente positivo para um diálogo aberto. Seja na amizade, na família ou no trabalho, dominar a escuta ativa pode transformar suas interações. Então, da próxima vez que alguém compartilhar seus pensamentos, tente deixar o celular de lado e realmente se concentrar. Quem sabe que conexões incríveis você pode fazer? Você já se perguntou por que os corvos são tão inteligentes? Os corvos são verdadeiros gênios, mostrando uma inteligência que rivaliza com a de primatas e até mesmo de crianças pequenas. Essas aves notáveis conseguem reconhecer rostos humanos, lembrar quem as trata bem ou mal, e até guardar rancor de quem as prejudica. Mas suas habilidades impressionantes vão muito além da memória. Os corvos estão entre as poucas espécies não humanas capazes de fabricar ferramentas. Eles dobram fios em ganchos, moldam folhas em conchas e usam gravetos de forma inteligente para pegar insetos em lugares difíceis. O corvo da Nova Caledônia é especialmente notável por resolver quebra-cabeças complexos em várias etapas, mostrando uma compreensão de planejamento e previsibilidade. Na busca por comida, eles escondem em centenas de locais, demonstrando uma incrível capacidade de lembrar meses depois. Além disso, os corvos se comunicam em grupos com sinais vocais complexos, usando-os para se avisar, planejar emboscadas ou compartilhar informações importantes. Pesquisadores até mostraram que esses mestres emplumados podem distinguir formas, cores e sequências, demonstrando uma capacidade de resolver problemas semelhante à de uma criança de 5 anos. Não é fascinante como esses pássaros são realmente inteligentes? Você consegue adivinhar a estratégia digital inusitada da Coca-Cola? A Coca-Cola é famosa não só por suas bebidas refrescantes, mas também por sua abordagem única no mundo digital. A empresa possui uma quantidade enorme de endereços de sites, que podem ter até 62 letras JARD seguidas. Essa estratégia interessante não apenas mostra o lado divertido da marca, mas também é um movimento inteligente de marketing. Com esses domínios incomuns, a Coca-Cola evita que outros os usem, mantendo sua identidade de marca de forma divertida. Imagine digitar um endereço de site com uma longa sequência de H e cair na página da Coca-Cola. Isso abre infinitas possibilidades criativas para suas campanhas online. Além disso, destaca como empresas como a Coca-Cola podem se divertir enquanto protegem sua marca na internet. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma Coca, lembre-se de que por trás da marca há muito mais do que apenas um ótimo sabor. Você sabia que suas extremidades podem adormecer? Essa sensação estranha é chamada de parestesia, que descreve o formigamento e a dormência que sentimos quando ficamos muito tempo na mesma posição. Isso acontece devido à pressão sobre os nervos, que bloqueia temporariamente os sinais entre o seu cérebro e a extremidade afetada. Isso pode ocorrer em várias situações, como quando você está sentado com as pernas cruzadas, apoiando o braço em uma superfície dura, ou até mesmo dormindo em uma posição desconfortável. Embora esse formigamento geralmente passe quando você se move, episódios frequentes ou constantes de parestesia podem indicar problemas mais sérios, como danos nos nervos ou problemas circulatórios. É impressionante como nossos corpos nos enviam sinais, não é? Compreender essas sensações nos ajudará a reagir melhor e a cuidar de nós mesmos. Veja o que realmente acontece quando as mariposas buscam o amor. Os machos da mariposa da seda possuem habilidades de olfato extraordinárias na natureza. Com antenas peludas que têm milhões de receptores de cheiro, essas mariposas conseguem detectar o menor traço de feromônios femininos a até 16 quilômetros de distância. Imagine isso. Enquanto você pode ter dificuldade em sentir algo a poucos metros, essas mariposas navegam pelo ar noturno com facilidade. Quando um macho encontra a trilha química, ele realiza um voo hipnotizante, respondendo a sinais de feromônios cada vez mais fortes. Essa habilidade notável garante que, mesmo em populações escassas de mariposas, as chances de acasalamento permaneçam altas.
Os pesquisadores ficam tão impressionados com essas antenas que se inspiraram nelas para desenvolver sensores avançados em robótica e tecnologia. Assim como mísseis que buscam feromônios no ar, as mariposas da seda demonstram a engenhosidade da natureza na busca pelo amor. À medida que os cientistas exploram mais a fundo essa maravilha natural, será que descobriremos aplicações ainda mais fascinantes para essas maravilhas biológicas? Você consegue imaginar a maior árvore viva da Terra? A gigante sequoia chamada General Sherman é o maior organismo vivo do nosso planeta. Ela está localizada no deslumbrante Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, e possui um volume de tronco superior a 52.500 pés cúbicos. Para comparação, isso é 1.400 vezes o volume de um adulto médio. O General Sherman atinge cerca de 265 pés de altura, o que é mais alto que um prédio de 25 andares. Imagine-se passeando pelo parque e ficando ao lado desse magnífico gigante, com sua casca grossa e rugosa e galhos que se estendem alto no céu há milênios. Essas árvores são incrivelmente resistentes, capazes de suportar fogo, pragas e condições climáticas severas, tornando-as verdadeiros sobreviventes da natureza. Elas desempenham um papel importante em seu ecossistema, fornecendo habitat para diversas espécies e ajudando a regular o meio ambiente. Não é incrível pensar que o General Sherman já está crescendo há mais de 2.000 anos? Você pode se surpreender. O lema da América tem uma história. Muitas vezes pensamos que a frase "confiamos em Deus" faz parte dos valores americanos desde os tempos dos pais fundadores, mas ela se tornou oficialmente o lema nacional apenas em 1956. Naquele momento, no auge da Guerra Fria, os EUA queriam mostrar seus valores em forte contraste com regimes ateus, como a União Soviética. Antes desse lema, usava-se um lema mais tradicional, e pluribus unum, que significa de muitos, um. Embora "confiamos em Deus" tenha aparecido pela primeira vez em moedas em 1864, ela surgiu um pouco mais tarde em notas de papel. Essa evolução reflete as mudanças nos sentimentos da nação, que buscava sua identidade em meio a conflitos globais. Então, da próxima vez que você ver essa frase, lembre-se de seu caminho único pela história americana. É verdade que os equidnas podem sentir eletricidade? Os equidnas, essas criaturas espinhosas e incríveis da Austrália e da Nova Guiné, têm uma habilidade única que os diferencia da maioria dos animais. Eles possuem receptores especiais no nariz que conseguem detectar campos elétricos fracos. Esses campos são gerados pelos movimentos de insetos e outros pequenos seres que se enterram no solo. Quando um equidna procura comida, ele pode sentir esses minúsculos sinais elétricos, ajudando-o a encontrar sua presa, mesmo que esteja escondida. Essa habilidade é vital para sua sobrevivência, já que eles se alimentam principalmente de formigas e cupins, que muitas vezes se enterram profundamente. Imagine um equidna vagando com o nariz no chão, encontrando um delicioso almoço, apenas sentindo o sinal elétrico de seu jantar. Essa adaptação incomum é o que torna os equidnas tão encantadores e eficientes em seu habitat natural. Acredite ou não, 3 países se encontram aqui. As Três Fronteiras é um lugar incrível, onde Argentina, Brasil e Paraguai se encontram, marcado pela impressionante confluência dos rios Iguaçu e Paraná. Essa localização geográfica extraordinária oferece vistas deslumbrantes, unindo uma vegetação exuberante, cachoeiras majestosas e um ecossistema vibrante repleto de peixes coloridos e pássaros cantores. No entanto, a beleza cativante da região esconde um lado mais sombrio, pois é conhecida por altos níveis de atividade criminosa. A proximidade dessas 3 nações gera uma rica tapeçaria de culturas e economias, mas também traz desafios como contrabando e crime organizado. Turistas vêm a essa região notável não apenas pelas icônicas Cataratas do Iguaçu, mas também em busca de aventuras emocionantes nas selvas próximas. Enquanto a paisagem convida à exploração e à alegria, é crucial estar informado sobre questões de segurança local. As Três Fronteiras são um testemunho fascinante de como a natureza e as atividades humanas se entrelaçam, mostrando tanto as maravilhas quanto as complexidades do nosso mundo. Não é fascinante como algo tão visualmente impressionante pode ser lar de desafios tão significativos? A chocante verdade sobre a eletricidade estática das tempestades de poeira.
Na década de 1930, uma tempestade de poeira tomou conta das grandes planícies do Zehuare, transformando terras agrícolas em desertos áridos. Essa catástrofe ecológica não só destruiu colheitas, mas também criou um fenômeno surpreendente, uma forte eletricidade estática. As tempestades levantavam pequenas partículas que acumulavam cargas elétricas, gerando níveis impressionantes de eletricidade estática, capazes de até atordoar uma pessoa. Os agricultores, enfrentando o perigo de descargas elétricas, aprenderam a tocar objetos metálicos antes de apertar as mãos. Essa solução estranha, mas prática, ajudava a evitar choques. Imagine receber uma descarga apenas caminhando pelo seu campo. Essa situação horrível destaca a luta das pessoas que enfrentaram a tempestade de poeira, lidando não apenas com a perda de suas fontes de renda, mas também com esse perigo incomum. A engenhosidade deles, em condições tão extremas, nos lembra da resiliência e da capacidade humana de se adaptar às dificuldades. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade de poeira, pense em como ela pode trazer uma surpresa elétrica. Interessante, não é? Você já se perguntou por que a praia da Nova Zelândia engana? A praia de 90 milhas, na verdade, tem apenas 55 milhas, criando um mistério fascinante para viajantes e turistas. Este incrível lugar, conhecido como Te Oneroa a Torre, é famoso por suas areias douradas e vistas deslumbrantes, atraindo surfistas, turistas e amantes da natureza. Apesar do nome que sugere uma grande extensão, a praia oferece muito espaço para aventuras e relaxamento. A discrepância vem de medições antigas e erros de cálculo, onde quilômetros foram traduzidos incorretamente, dando a impressão de uma extensão muito maior. Independentemente do nome, os visitantes ficam encantados com a beleza natural e as experiências únicas, incluindo a observação de golfinhos e a exploração das dunas próximas. Então, se você está planejando um dia na praia ou uma emocionante sessão de sandboard, esta praia promete uma viagem inesquecível. Quem não gostaria de explorar um lugar tão maravilhoso? Quando e como Portland recebeu seu nome? Aparentemente, o nome dessa famosa cidade foi escolhido simplesmente por um lançamento de moeda. Em meados de 1800, dois colonos, Francis W. Pettygrove e Elias Pierce, tinham ideias diferentes sobre o nome da nova cidade. Pettygrove queria nomeá-la em homenagem à sua cidade natal, Portland, no Maine, enquanto Pierce preferia o nome Boston. Para resolver a disputa, eles decidiram lançar uma moeda. Pettygrove ganhou e o nome Portland se tornou oficial. Esse fato curioso da história mostra como o processo de nomeação de lugares pode ser acidental e às vezes peculiar. É surpreendente pensar que um simples lançamento de moeda poderia determinar o nome de uma cidade que se tornou famosa por sua cultura vibrante, belos parques e culinária única. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar Portland, poderá contar essa história interessante. Você sabia que as equipes de beisebol usam mais de 100 mil bolas? A cada temporada, a Major League Baseball, MLB, precisa de uma quantidade impressionante de bolas devido ao ritmo acelerado dos jogos. A cada arremesso, rebatida e home run, a bola se desgasta, resultando em muitas trocas. Na verdade, as equipes usam milhares de bolas em uma única temporada. Essa alta demanda por novas bolas garante que os jogadores sempre tenham uma bola confiável e de qualidade. Cada bola é testada e aprovada para o jogo, e muitas são usadas apenas em alguns arremessos antes de serem substituídas. É surpreendente pensar como um objeto tão simples desempenha um papel importante em um dos passatempos favoritos da América. Ao longo da temporada, essas bolas não são apenas essenciais para a qualidade do jogo, mas também representam um grande esforço logístico das equipes para que tudo ocorra sem problemas. Não é interessante ver quanto é investido em um dos nossos esportes favoritos? Você sabia que uma vaca foi vendida por 4,38 milhões de dólares? Na Lori Viatina, uma impressionante vaca da raça 19 FIV Mara Moveios, se tornou o animal mais caro do mundo após leilões surpreendentes no Brasil. Essa vaca pesada pesa cerca de 1.100 quilos, quase o dobro do peso das vacas comuns da sua espécie. Ela se destaca por suas características genéticas excepcionais, que permitem um rápido ganho de massa muscular e garantem uma excelente fertilidade. Essas qualidades a tornam um ativo valioso, elevando seu preço a alturas incríveis. Para proteger esse investimento, seus proprietários tomaram medidas inusitadas. Câmeras de vigilância monitoram a vaca,
um veterinário está disponível 24 horas e a segurança armada. Essa combinação de tamanho, genética e medidas de segurança destaca a crescente tendência de valorizar o gado por suas habilidades únicas e potencial de mercado. Você consegue imaginar quanto ela pode valer no futuro? Você já se perguntou por que não há McDonald's em Toronto? Esta vibrante capital da Albânia se destaca entre as capitais europeias pela ausência desse famoso fast food. Junto com o Vaticano, que também não tem McDonald's, Toronto oferece uma experiência gastronômica única, diferente da maioria das cidades. Imagine-se caminhando pelas ruas de Toronto, saboreando iguarias locais, a tradicional culinária albanesa e charmosos cafés, em vez de hambúrgueres e batatas fritas. Muitos moradores e turistas valorizam essa ausência, vendo-a como uma oportunidade de mergulhar mais na cultura local autêntica. Você encontrará pratos apetitosos como burex, pastéis folhados com queijo ou carne, que contam a história rica do patrimônio culinário da cidade. Portanto, da próxima vez que você visitar, não se esqueça de aproveitar os sabores únicos de Toronto, em vez de depender das famosas redes de fast food. Por que a uretra causa erupções cutâneas coceira? O urushiol é a principal causa das erupções coceira que muitas pessoas têm após o contato com erva venenosa, carvalho ou sombreamento. Este óleo pegajoso, encontrado nas folhas, caules e raízes, pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Quando o urushiol toca a pele, ele se liga às células da pele, fazendo com que o sistema imunológico reaja de forma exagerada e cause inflamação. Como resultado, você pode ter uma erupção desagradável com bolhas vermelhas. Curiosamente, nem todos reagem ao urushiol. Algumas pessoas podem passar perto da erva venenosa sem problemas, enquanto outras podem ter erupções até com pequenas quantidades do óleo. A gravidade da reação também aumenta com o contato repetido, por isso é importante saber reconhecer e evitar essas plantas. Então, da próxima vez que você estiver passeando, fique atento a essas plantas traiçoeiras. Quando ofereceram a Blake Lively o papel de Serena van der Woodsen na popular série da CW's Gossip Girl, ela fez uma exigência importante. Queria estudar na faculdade em meio período. Conciliar uma carreira de atriz exigente com os estudos não é fácil, mas Lively conseguiu e provou que é possível seguir seus sonhos enquanto se adquire conhecimento. No entanto, seu caminho mudou quando percebeu a importância de acordos por escrito. Depois de enfrentar promessas verbais não cumpridas, ela se tornou uma defensora da cautela em compromissos. Lively incentiva outros a se certificarem de que tudo esteja claramente documentado por escrito para evitar mal-entendidos. Sua história mostra que, com determinação e planejamento cuidadoso, é possível equilibrar os estudos e a carreira de atriz com sucesso. Você sabe o que realmente define a aparência do javali de Wessex? Este animal único que vive nas incríveis ilhas de Wessex e nas Filipinas é conhecido por suas impressionantes verrugas, que podem crescer até 6 polegadas de comprimento no rosto. Essas verrugas não são apenas para enfeitar. Elas ajudam na atração de parceiros e na demonstração de dominância entre os semelhantes. Além de seu charme, os javalis de Wessex têm uma crina vibrante nas cores preta e marrom, o que lhes dá uma aparência especial em ambientes tropicais. Mas isso não é tudo. Essas criaturas incríveis são muito sensíveis a temperaturas extremas. Quando o calor fica insuportável, elas tomam banhos de lama, que as ajudam a esfriar e protegem a pele do sol escaldante. Esse comportamento mostra o quão bem adaptadas elas estão ao seu ambiente. Ao entender as características e hábitos únicos do javali de Wessex, conseguimos perceber como os animais se adaptam para sobreviver em diferentes climas. Não seria incrível ver uma dessas criaturas incríveis na natureza? E se eu te disser que os pombos reconhecem rostos humanos? Essa habilidade única os destaca entre outros animais. Estudos recentes mostram que os pombos conseguem diferenciar rostos humanos e, ainda mais impressionante, conseguem lembrar desses rostos por muito tempo. Ao contrário de muitas aves, os pombos têm habilidades cognitivas avançadas, semelhantes às dos primatas, o que lhes permite processar informações visuais complexas. Imagine que você está passeando no parque e nota um pombo te observando atentamente. Talvez ele se lembre do seu rosto da última visita. Essa habilidade ajuda os pombos a reconhecerem pessoas que podem alimentá-los, o que contribui para sua sobrevivência. Seja migalhas de pão ou apenas a admiração pela beleza deles. Essa capacidade de reconhecimento mostra a incrível conexão entre humanos e essas aves urbanas. Não é interessante pensar em quão semelhantes somos em alguns aspectos?
Vamos revelar a verdade sobre tijolos e alumínio. Você sabia que os tijolos têm uma história surpreendente que antecede o alumínio? Os primeiros tijolos foram criados por Johann Wolfgang Dobereiner em 1823, usando uma mistura única de hidrogênio e platina. Esse processo inovador permitiu a criação de materiais de construção duráveis muito antes do alumínio se tornar conhecido. Apenas 3 anos depois, em 1826, John Walker apresentou o alumínio, mudando o mundo dos materiais e da produção. É incrível como esses dois materiais, tão comuns hoje, têm origens tão diferentes. Os tijolos foram usados por milênios, desde civilizações antigas, enquanto o alumínio é uma invenção moderna que transformou indústrias. Ambos os materiais possuem propriedades únicas, tornando-os indispensáveis na construção e no design. Os tijolos oferecem resistência, enquanto o alumínio é valorizado pela leveza e maleabilidade. Como você acha que esses materiais continuarão a moldar nosso mundo? Você pode ficar chocado ao saber que estrelas do mar não têm cérebro. Embora pareça difícil de entender, esses intrigantes animais marinhos funcionam com um sistema nervoso descentralizado, em vez de um cérebro central. Isso significa que eles gerenciam suas ações e reações através de uma rede de células nervosas espalhadas por seus corpos, especialmente em seus braços. Como resultado, as estrelas do mar conseguem detectar mudanças em seu ambiente e reagir a perigos potenciais, tudo enquanto se movem graciosamente pelo fundo do oceano. Imagine sentir seu entorno e se mover sem precisar de um cérebro. Quão incrível é isso, mas tem mais. As estrelas do mar possuem a impressionante habilidade de regenerar membros perdidos. Quando uma estrela do mar perde um braço, ela pode crescer um novo, o que não é apenas um fato fascinante, mas uma estratégia vital de sobrevivência. Essa regeneração leva tempo e recursos, mas destaca a impressionante resiliência e adaptabilidade desses habitantes do oceano. As estrelas do mar desafiam nossas noções convencionais de inteligência e sistemas biológicos, demonstrando que a vida no mar está repleta de surpresas e inovações evolutivas. Quantos mais segredos você acha que o oceano guarda? Você sabia que a reprodução dos dinossauros ainda é um mistério? Apesar de esses incríveis seres terem vivido na Terra milhões de anos atrás, os cientistas ainda não conseguem entender como traziam nova vida ao seu mundo. O tamanho e as características anatômicas dos dinossauros tornam esse tema ainda mais interessante. As descobertas fósseis oferecem apenas pistas limitadas, o que dificulta as conclusões dos pesquisadores. Alguns cientistas acreditam que o comportamento reprodutivo dos dinossauros pode ter sido semelhante ao de répteis ou aves modernos, sugerindo que eles poderiam ter colocado ovos em ninhos. No entanto, sem provas diretas, essas teorias permanecem hipotéticas. Paleontólogos ao redor do mundo estudam incansavelmente os restos fósseis em busca de novas evidências. Cada descoberta, seja um ovo ou uma pegada, ajuda a entender melhor esses magníficos seres. O mistério da reprodução dos dinossauros não só desperta curiosidade, mas também estimula pesquisas contínuas que nos conectam ao distante passado da Terra. O que você acha que os dinossauros faziam quando chegava a hora de ter filhotes? Acredite ou não, a cola Gorilla Glue pode grudar seu cabelo. Em 2021, uma mulher da Louisiana viveu um verdadeiro pesadelo ao borrifar Gorilla Glue em seus cabelos em vez de spray para cabelo. Essa cola poderosa grudou seus fios tão firmemente no couro cabeludo que todas as tentativas de pentear ou lavar falharam. Ao perceber a gravidade da situação, ela compartilhou sua história na internet, chamando a atenção de muitos. Os usuários das redes sociais ficaram chocados e divertidos, e ela se tornou uma sensação viral. Felizmente, um cirurgião plástico generoso soube do seu problema e ofereceu realizar uma cirurgia de 4 horas gratuitamente. Durante esse procedimento incrível, o cirurgião removeu cuidadosamente a cola endurecida, restaurando o cabelo da mulher ao seu estado original. Esse incidente estranho serve como um lembrete divertido para todos nós, de sempre verificar nossos produtos, especialmente quando se trata de cuidados pessoais. Vamos revelar a verdade sobre o Taj Mahal. Este incrível monumento, feito inteiramente de mármore branco brilhante, foi encomendado pelo imperador mogol Shah Jahan no século XVII, em homenagem à sua amada esposa, Mumtaz Mahal. Construído em Agra, na Índia, o Taj Mahal é uma maravilha arquitetônica, com mármore extraído de várias pedreiras por todo o país.
Sua superfície é adornada com intrincadas incrustações de pedras semipreciosas, criando deslumbrantes padrões florais que atraem visitantes. No entanto, manter essa bela estrutura é desafiador devido à poluição e problemas ambientais, que ao longo do tempo levaram ao desbotamento. Esforços para preservar o Taj Mahal continuam, para que futuras gerações possam admirar sua beleza. Com sua história romântica e design impressionante, o Taj Mahal permanece um símbolo eterno de amor e arte. Mas como podemos garantir que sua beleza seja preservada por muitos anos? E se você tivesse palavras para seus sentimentos? Ter um vocabulário emocional rico pode mudar muito a forma como vivemos e expressamos nossas emoções. Quando conseguimos articular claramente nossos sentimentos, fica mais fácil lidar com eles. Pesquisas mostram que pessoas com um vocabulário emocional bem desenvolvido, aquelas que conseguem identificar e nomear seus sentimentos com precisão, costumam ter uma saúde mental melhor. Isso significa que elas são mais capazes de lidar com o estresse, resolver conflitos e construir relacionamentos saudáveis. Por outro lado, pessoas com um vocabulário emocional limitado podem se sentir sobrecarregadas ou confusas em relação aos seus sentimentos, tendo dificuldades para comunicar o que acontece dentro delas. Essa luta pode aumentar a ansiedade e a frustração, afetando seu bem-estar geral. Portanto, ampliar seu vocabulário emocional não é apenas uma forma de parecer mais inteligente, é uma oportunidade de entender e navegar melhor em seu mundo emocional. Quais palavras você pode adicionar ao seu arsenal emocional hoje? Vamos desvendar a verdade sobre as supercélulas. Essas tempestades incomuns não são apenas nuvens de chuva comuns, elas podem causar alguns dos fenômenos climáticos mais intensos. As supercélulas são únicas porque possuem uma poderosa corrente ascendente em rotação, chamada de mesociclone. Essa rotação permite que elas permaneçam organizadas e ativas por várias horas, frequentemente resultando em condições perigosas, como tornados fortes, granizo grande e rajadas de vento intensas. As supercélulas geralmente se formam em condições de forte cisalhamento do vento e instabilidade, o que as torna interessantes para os meteorologistas. No entanto, sua beleza vem acompanhada de perigo, pois podem rapidamente passar de uma relativa calma para uma força destrutiva em questão de minutos. As comunidades que estão em seu caminho devem estar atentas e preparadas, pois essas tempestades representam um risco significativo para a vida e a propriedade. Pronto para saber mais sobre como essas poderosas forças da natureza se desenvolvem? Você pode se surpreender. Em 1595, o governo escocês criou um imposto chamado Butterick Mail, que se aplicava a pessoas que tinham relações sexuais antes do casamento. Esse imposto incomum refletia as normas sociais e os padrões morais da época, quando o casamento era visto como uma instituição sagrada. O objetivo era desencorajar as relações pré-matrimoniais, já que eram frequentemente vistas como uma ameaça à estrutura familiar. Curiosamente, o Butterick Mail não se limitava a questões financeiras, ele também destacava os valores da comunidade em relação à moral e à disciplina. Se alguém fosse acusado de sexo antes do casamento, poderia ser taxado, o que gerava pressão econômica e estigma social. Esse estranho trecho da história nos faz refletir sobre como as percepções sobre casamento e relacionamentos mudaram ao longo do tempo. Quão diferentes são nossas visões hoje em comparação ao passado. Você pode se surpreender. As galáxias estão se movendo uma em direção à outra. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda colidirão em um evento astronômico que parece saído de um filme de ficção científica. Imagine isso. 2 enormes galáxias, cada uma cheia de bilhões de estrelas, correndo uma em direção à outra. À medida que se aproximam, suas forças gravitacionais as puxarão juntas, formando uma nova e maior galáxia. Cientistas preveem que essa colisão mudará a estrutura dessas galáxias e provocará a formação de novas estrelas quando nuvens de gás se chocarem. Embora isso possa parecer catastrófico, não se preocupe. Esse evento acontecerá muito tempo depois que nosso Sol terminar sua vida. Portanto, embora nosso planeta possa não durar tanto, o universo continuará a se desenvolver de maneiras surpreendentes. Não é emocionante pensar em como nosso cosmos está sempre mudando? Você consegue imaginar viver em um lugar com poluição do ar constante? Miyakajima, uma ilha vulcânica ao sul de Tóquio, abriga cerca de 2.500 habitantes que enfrentam um desafio incomum.
Esta ilha está localizada em uma das áreas com maiores emissões de dióxido de enxofre do mundo, problema agravado pela erupção vulcânica em 2000, que poluiu ainda mais o ar. Apesar dos riscos à saúde, esses moradores decidiram ficar e tirar o máximo proveito de sua situação única. A maioria usa máscaras de gás no dia a dia, como durante compras ou passeios, já que a qualidade do ar pode ser pesada. Você pode se perguntar por que eles permanecem na ilha. Muitos moradores citam os laços fortes na comunidade e o amor profundo pelo lugar de origem como razões para ficar, mesmo em condições difíceis. A ilha é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com terrenos acidentados e belas praias, o que torna a permanência aqui ainda mais atraente. Viver em Miyakajima é um testemunho da resiliência e adaptabilidade humana, enquanto a comunidade aprende a lidar com a vida em uma área da qual a maioria provavelmente fugiria. Como eles continuam a prosperar em um ambiente assim? Você consegue adivinhar o que realmente move as maravilhas geológicas, como a pedra movediça em Tandala, Argentina? Essa pedra não é apenas um simples rochedo, é um fascinante pedaço da história. Essa incrível formação geológica ficou equilibrada na beira de um penhasco por milhares de anos, despertando admiração e curiosidade. Imagine uma pedra que parecia desafiar as leis da gravidade, mantendo sua posição até que, em 1912, ela caiu. Esse evento impressionou tanto os moradores quanto os turistas, transformando a pedra em um símbolo lendário das maravilhas da natureza. Para preservar essa história, em 2007, uma cópia da intrigante pedra foi instalada em seu local original, permitindo que a lenda da pedra que se move continue a encantar os visitantes. A cópia serve como um lembrete dos mistérios do nosso planeta e das forças que moldam nossas paisagens. Quem não ficaria curioso sobre como algo tão massivo pôde permanecer à beira do desastre por tanto tempo? A pedra movediça de Tandala é um tesouro geológico único que nos convida a explorar tanto a ciência quanto as lendas. Você já se perguntou por que Auschwitz ainda é importante? Este infame campo de concentração na Polônia é um terrível lembrete do Holocausto, onde milhões de judeus perderam suas vidas tragicamente. Auschwitz é um poderoso símbolo das consequências do ódio e da intolerância desenfreados. Fundado pelos nazistas em 1940, inicialmente serviu como um centro de detenção, mas logo se tornou o lugar mais mortal de genocídio. As histórias dos sobreviventes e as fotos assustadoras dessa sombria parte da história nos lembram da resiliência do espírito humano, apesar do sofrimento inimaginável. Hoje, Auschwitz é um forte lembrete de nossa responsabilidade em combater o ódio e garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam. Visitar este lugar nos permite refletir sobre o passado e promove discussões sobre tolerância, compreensão e a importância de combater a discriminação em qualquer forma. Como podemos garantir que as lições de Auschwitz nunca sejam esquecidas? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona a mais longa composição musical? Na igreja de São Berchmans, na Alemanha, desde 2010, está sendo executada uma obra única para órgão de John Cage, que só terminará em 2140. Este projeto incrível, chamado Tão Devagar Quanto Possível, expande os limites do que entendemos por obra musical. A execução é tão lenta que a troca de cada nota acontece apenas algumas vezes por ano, criando uma experiência que desafia nossa compreensão tradicional da música. Imagine uma sinfonia que você pode ouvir apenas uma ou duas vezes na vida. Na igreja, há um órgão especialmente projetado para tocar essas notas ultralentas. Por mais estranho que pareça, muitos visitantes vêm de todo o mundo para testemunhar esses momentos únicos. Cada mudança na música nos lembra da paciência e da beleza do tempo, tornando essa execução contínua uma obra de arte viva. Imagine como é vivenciar um som que se funde com a atmosfera ao longo de várias décadas. Não é incrível? O Pato, um enorme edifício em forma de pato localizado em Long Island, é uma atração única que realmente se destaca. Construído em 1931, ele foi inicialmente projetado para vender ovos de pato e mostrava uma abordagem incomum para atrair clientes em uma época em que atrações de estrada estavam se tornando populares. Hoje, essa construção excêntrica se transformou em uma loja turística favorita, atraindo visitantes com seu design divertido e charme. Ao se aproximar do edifício, é difícil não sorrir para seu enorme bico e fachada amarela brilhante. Dentro você encontrará uma variedade de souvenirs com patos e produtos locais, tornando-o um lugar ideal para famílias e turistas. O Pato não vende apenas produtos.
Ele oferece um pedaço da cultura americana e uma ótima oportunidade para fotos no seu álbum. Então, se você estiver em Long Island, por que não visitar essa incrível atração? E se eu disser que Akon domina as vendas de toques? O artista multifacetado Akon é conhecido não apenas por suas músicas marcantes. Ele é o artista mais vendido do mundo em toques. Desde o início dos anos 2000, sua mistura única de R&B e hip-hop conquistou milhões, tornando-o um favorito entre aqueles que querem diversificar os sons de seus celulares. Os toques se tornaram extremamente populares com o avanço dos celulares, e sucessos de Akon, como Smack That e Lonely, ocuparam os primeiros lugares nas paradas, tornando-se melodias perfeitas para um toque estiloso. Seus refrões cativantes e vocais suaves fizeram dessas músicas uma escolha imbatível para os compradores de toques. Curiosamente, as vendas de toques caíram com o crescimento dos serviços de streaming, mas o legado de Akon nesse nicho único permanece inigualável. Com mais de 35 milhões de toques vendidos, ele conquistou um lugar especial na história da cultura pop, difícil de ser superado. Você não está curioso para saber quais músicas dominam o mercado de toques hoje? Prepare-se para se surpreender com o animal exótico Genie. Genie, assim como muitos animais incríveis, apresenta desafios especiais para quem deseja tê-la em casa. Embora os animais exóticos possam parecer atraentes, cuidar deles não é tão simples quanto parece. Por exemplo, Genie precisa de uma dieta específica e de um ambiente que se assemelhe ao seu habitat natural. Cada animal exótico tem suas necessidades únicas, e iniciantes muitas vezes subestimam a complexidade dos cuidados. Não se trata apenas de fornecer comida e água. Iluminação, temperatura e espaço também são fundamentais. Isso significa que potenciais donos de animais de estimação devem pesquisar bem e planejar tudo. Sem os cuidados adequados, esses animais podem sofrer estresse ou problemas de saúde, algo que ninguém deseja. Então, se você está pensando em ter um animal exótico como o Genie, está pronto para esse desafio? O que acontece quando os canários começam a cantar cedo? Embora você possa associar as canções matinais com os galos, os canários também têm sua maneira de marcar território. Essas aves coloridas costumam cantar suas melodias únicas ao amanhecer, afirmando sua presença na área. Para os canários, essa canção não é apenas um despertar agradável, ela desempenha uma função importante. Os canários são conhecidos por suas vozes melodiosas, e seu canto é uma forma de afirmar seu domínio, avisando outros machos para se manterem afastados. Curiosamente, esse comportamento pode variar entre as raças, com alguns canários sendo mais falantes do que outros. Suas canções são ouvidas em jardins e quintais, criando um encantador coro matinal. Então, da próxima vez que você ouvir um canário cantando ao nascer do sol, lembre-se de que não é apenas música, é uma forma de estabelecer quem é o chefe aqui. Seu instinto natural de conquistar território acrescenta complexidade ao seu comportamento, mostrando o quão interessantes essas pequenas aves podem ser. A lua cheia realmente influencia o comportamento? Muitas pessoas afirmam que coisas estranhas acontecem durante as luas cheias, mas a ciência diz o contrário. Pesquisadores estudam essa relação há muitos anos, analisando dados sobre internações e criminalidade. Na maioria das vezes, eles descobrem que as fases da Lua não têm um impacto significativo nas ações humanas. No entanto, histórias sobre estranhezas continuam a surgir. Funcionários de hospitais e professores frequentemente comentam sobre o caos ou comportamentos incomuns nas noites de lua cheia. Alguns atribuem isso a uma força mística da Lua, enquanto outros acreditam que é apenas o efeito da expectativa. As pessoas esperam algo fora do comum. Assim, embora as pesquisas científicas geralmente refutem uma ligação direta, a ideia fascinante da influência das luas cheias continua a instigar nossa imaginação. Estamos apenas fantasiando ou há algo mais nessa mitologia lunar? Essa é uma questão que não deixa as pessoas em paz. Um fato interessante sobre a Federação Galáctica. A teoria da Federação Galáctica sugere que a humanidade não está sozinha no universo e faz parte de uma enorme comunidade cósmica. De acordo com essa teoria fascinante, estamos conectados a uma aliança de civilizações extraterrestres avançadas que observam nosso desenvolvimento. Essa ideia ganhou destaque após Haim Eshed, um ex-oficial militar israelense, afirmar que existe um acordo secreto entre esses seres e os governos de nossos países.
Ele disse que essa aliança monitora constantemente a Terra para garantir que não perturbemos o frágil equilíbrio das relações interplanetárias. Se essas alegações forem verdadeiras, isso levanta questões empolgantes sobre nosso lugar no universo. Seremos apenas uma pequena parte de algo muito maior? O que essas civilizações avançadas realmente querem de nós? As possibilidades são infinitas, assim como o próprio espaço. Difícil de acreditar, mas o ouro pode se estender por 50 milhas. Essa incrível plasticidade faz do ouro um dos metais mais utilizados no nosso planeta. Apenas uma onça pode ser esticada em um fio de 50 milhas, mostrando suas propriedades únicas. O ouro não só é lindo em joias, mas também desempenha um papel importante em áreas como eletrônica e odontologia. Sua excelente condutividade o torna ideal para conectar componentes em dispositivos como smartphones, laptops e até naves espaciais. Além disso, o ouro não perde o brilho, o que permite que mantenha sua aparência atraente e alto desempenho ao longo do tempo. Você sabia que os astronautas usam capacetes com uma fina camada de ouro? Esse design inteligente reflete a radiação solar prejudicial, ajudando os astronautas a se manterem frescos enquanto flutuam em condições extremas no espaço. A versatilidade e as propriedades úteis do ouro realmente o tornam um tesouro tanto na beleza quanto na tecnologia. Você sabia que o nome ibuprofeno revela seus segredos químicos? O ibuprofeno não é apenas um analgésico comum, seu nome realmente diz muito sobre sua estrutura química. A palavra ibuprofeno vem de seu nome completo, que descreve sua função e composição molecular. A parte ibu se refere ao isobútilo, pro indica o ácido propanoico e feno vem de fenamina, que está relacionada a um certo grupo de anti-inflamatórios não esteroides, AINES. Isso significa que o nome ibuprofeno resume os principais componentes que tornam esse medicamento eficaz para aliviar a dor e a inflamação. Embora a maioria das pessoas simplesmente pegue o ibuprofeno do kit de remédios para lidar com dores de cabeça ou musculares, poucos percebem o significado de seu nome. Compreender esses detalhes ajudará você a apreciar como esse remédio amplamente utilizado age em seu corpo. Então, da próxima vez que você pegar essa garrafinha familiar, pense na química fascinante por trás do ibuprofeno e em como ele afeta a sua saúde. Sim, isso é verdade. Esse fenômeno é chamado de desmaio vasovagal e acontece quando o seu corpo reage de forma exagerada a certos gatilhos. Por exemplo, ver uma agulha ou sangue. Para algumas pessoas, esses momentos podem causar uma queda brusca na frequência cardíaca e na pressão arterial. Quando isso acontece, o cérebro não recebe sangue e oxigênio suficientes, o que leva à tontura ou até mesmo desmaio. Isso é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas já passaram por isso pelo menos uma vez na vida. Fatores ambientais, como calor intenso, odores fortes ou ficar em pé por muito tempo, também podem provocar o desmaio vasovagal. Embora geralmente não seja perigoso, conhecer seus gatilhos e como lidar com eles pode ser muito útil. Então, se você já se sentiu mal ao ver doação de sangue, agora você sabe por quê. Quando os gatos fazem bagunça na IKEA. Em 2010, a IKEA decidiu experimentar algo totalmente diferente, soltando 100 gatos em sua loja em Wembley. Imagine a cena, gatos peludos vagando entre as embalagens de móveis expostas, trazendo uma atmosfera de diversão e surpresa. Enquanto os clientes tentavam se orientar nos corredores cheios de prateleiras, sofás e cadeiras, os gatos estavam mais interessados em explorar do que nas deliciosas almôndegas da IKEA. Essa ação inusitada não fazia parte de uma estratégia de marketing. Em vez disso, criou um ambiente leve e provocou risadas nos clientes. As pessoas aproveitaram essa reviravolta inesperada durante suas compras, tirando fotos e compartilhando experiências com amigos e familiares. A interação divertida entre os gatos e os móveis mostrou como um pouco de diversão pode transformar um dia comum em algo inesquecível. Quem diria que uma visita à IKEA poderia incluir tal caos felino? Você ficará surpreso ao saber que a cremação pode causar incêndio. Em um caso incomum, um crematório pegou fogo devido ao peso excessivo do corpo, que fez com que a gordura extra inflamasse. Esse incidente curioso destaca a química interessante, mas perigosa, envolvida no processo de cremação. Quando um corpo é cremado, a temperatura atinge valores muito altos, geralmente entre 760 e 980 graus Celsius. A gordura, que é uma parte significativa da massa corporal, pode se tornar uma fonte de combustível perigosa se estiver em excesso.
Ao ser aquecida, a gordura pode gotejar e pegar fogo, o que pode resultar em chamas saindo da câmara de cremação. Felizmente, esses casos são raros, mas nos lembram da importância da ciência por trás do enterro e da cremação. Cada etapa do processo exige o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança para evitar tais incidentes. Compreender essa química não só esclarece as complexidades da cremação, mas também ressalta a importância de práticas corretas nos serviços funerários. Por que Keene celebra abóboras gigantes todo ano? Esta encantadora cidade em New Hampshire se transforma em um paraíso de abóboras todo outono durante seu festival anual. O evento atrai milhares de visitantes que vêm ver as impressionantes exposições e apoiar os participantes na busca pela maior abóbora do mundo. Em 2019, o festival bateu recorde com uma abóbora pesando mais de 1.000 quilos, surpreendendo a todos. Com uma população de apenas cerca de 24 mil pessoas, Keene se torna um centro vibrante com mais de 30 mil abóboras, mostrando a criatividade e o espírito comunitário de seus moradores. O festival não só exibe o tamanho impressionante das abóboras, mas também oferece atividades divertidas, comidas deliciosas e entretenimento festivo para as famílias. Os visitantes podem admirar as complexas esculturas em abóboras, participar de jogos e até experimentar iguarias com sabor de abóbora. Este vibrante festival destaca a incrível criatividade e união que podem animar uma pequena cidade. Então, se você estiver na região, não deixe de visitar essa celebração única. Por que os espremedores de batata custavam uma esposa? Na antiga cultura bafia, a capacidade de um homem de ter uma esposa podia depender de algo inesperado, como os espremedores de batata. Esses utensílios de cozinha tinham grande valor, simbolizando não apenas pagamento, mas também a disposição do homem para a vida familiar. Com apenas 30 desses itens, um homem poderia garantir uma parceira, demonstrando seu status social e estabilidade econômica. O povo bafia, originário das regiões de Camarões, tinha costumes únicos que destacavam a importância dos bens materiais nas relações. Comprar uma esposa não era apenas um negócio, envolvia a dinâmica familiar, tradições culturais e a aceitação da sociedade. Nesse contexto, a quantidade de espremedores de batata representava tanto uma troca prática quanto um ritual de noivado, refletindo os valores de respeito e responsabilidade familiar. Quais outras práticas culturais surpreendentes existem em torno do casamento? Um fato interessante sobre Ed flexível. Conhecido como o homem sem ossos, Ed é incrivelmente flexível, frequentemente dobrando e distorcendo seu corpo de maneiras que parecem impossíveis. Sua habilidade única permite que ele execute movimentos incríveis que impressionam o público. Ao contrário da maioria das pessoas, que dependem de um esqueleto rígido, a flexibilidade de Ed o ajuda a se contorcer e se mover com uma leveza surpreendente. Suas habilidades o tornaram uma sensação viral e um artista popular, encantando fãs ao redor do mundo com suas acrobacias impressionantes. Mas além do entretenimento, a flexibilidade extraordinária de Ed levanta questões interessantes sobre os limites do movimento humano. Como alguém pode alcançar um nível tão alto de flexibilidade? Treinamento e possivelmente uma estrutura óssea diferente desempenham um papel. Enquanto muitos de nós têm dificuldades para tocar os dedos dos pés, Ed realiza movimentos que desafiam a gravidade com facilidade. Ele até inspirou muitos a explorar sua própria flexibilidade, seja através do yoga ou de treinos especializados. Quais segredos estão por trás do incrível talento de Ed? Estamos apenas começando a entender os limites do que nossos corpos podem fazer. E se eu te disser que as bruxas não foram queimadas em Salem? Os julgamentos das bruxas em Salem, no final dos anos 1600, são frequentemente lembrados por causa das histórias sensacionalistas sobre mulheres queimadas na fogueira. No entanto, isso é um mito. Na verdade, a maioria das acusadas foi enforcada e apenas algumas morreram por outros motivos ou foram presas. Este capítulo sombrio da história americana mostra como o medo e as superstições podem levar as pessoas a tomar decisões trágicas. Os processos, alimentados pela paranoia, religião e conflitos sociais, resultaram na condenação de mais de 200 pessoas, a maioria mulheres. É importante entender a verdade sobre esses eventos, pois eles refletem os perigos da histeria coletiva e da injustiça. Portanto, da próxima vez que você ouvir a expressão julgamentos das bruxas, lembre-se de que foram enforcamentos e não queimaduras que marcaram esse momento.
lembrando-nos da importância da razão e da justiça na sociedade. Um fato interessante sobre andar na ponta dos pés das crianças. Muitos pais notam que seus filhos costumam andar na ponta dos pés enquanto aprendem a se mover. Isso é bastante comum entre os pequenos, mas se essa forma de andar persistir, até os 2 ou 3 anos, pode ser um sinal de neurodiversidade. Condições como o transtorno do espectro autista, paralisia cerebral ou distrofia muscular podem estar relacionadas a esse comportamento. Crianças que andam na ponta dos pés podem expressar suas preferências sensoriais ou enfrentar problemas de tônus muscular e coordenação. Embora esse comportamento nem sempre seja motivo de preocupação, os pais devem consultar pediatras ou especialistas em desenvolvimento se ele continuar. Avaliações precoces podem ajudar a identificar quaisquer problemas neurológicos ou ortopédicos que a criança possa ter, permitindo que medidas sejam tomadas a tempo. Receber apoio desde cedo pode impactar significativamente o desenvolvimento da criança, ajudando-a a andar com confiança e conforto. Então, o que os pais devem observar? Descubra por que a Geórgia é o estado dos pêssegos. Esse apelido carinhoso não é apenas um nome. Ele reflete a rica história do estado e sua importância na produção de pêssegos. Desde 1995, os pêssegos são orgulhosamente a fruta oficial da Geórgia. O segredo do seu sabor incrível está no clima quente e no solo fértil da Geórgia, que criam condições ideais para o crescimento das árvores de pêssego. Todo verão, o Festival do Pêssego na Geórgia reúne moradores e turistas para celebrações repletas de pratos deliciosos feitos com pêssegos, música ao vivo e atividades divertidas. As pessoas vêm para saborear tudo, desde cobbler de pêssego até sorvete de pêssego, mostrando a versatilidade dessa fruta suculenta. Na verdade, a Geórgia é um dos principais estados produtores de pêssegos no Ziguinchor. Então, da próxima vez que você morder um pêssego doce e maduro, lembre-se de suas raízes profundas na cultura e na agricultura da Geórgia. Como isso soa para suas papilas gustativas? Você ouviu falar sobre a forma de sobrevivência das antílopes Hyara? Esses animais incríveis desenvolveram uma técnica única para sobreviver nas duras condições do deserto. Quando a comida e a água estão escassas, as antílopes Hyara mostram sua esperteza, arrancando espinhos de cactos e se alimentando deles. Esse comportamento singular não só fornece os nutrientes necessários, mas também ajuda a manter o equilíbrio hídrico. Os cactos cheios de umidade se tornam uma verdadeira salvação para essas antílopes, permitindo que sobrevivam em condições que seriam difíceis para muitos outros seres. Essa estratégia inteligente demonstra a incrível capacidade da natureza selvagem de se adaptar a condições extremas. Ao usar habilidosamente os recursos naturais, as antílopes Hyara nos lembram da resistência da vida, apesar das dificuldades do ambiente. Na próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, pense nessas antílopes. Não são incríveis as estratégias de sobrevivência da natureza? Você sabia que existem borboletas com caudas verdes de dragão? Essas incríveis criaturas que vivem no Sudeste Asiático e na Índia encantam a todos com seu voo gracioso e forma única. Normalmente, elas têm cores preto e branco, mas nas fases iniciais de suas vidas, tudo muda. Suas lagartas e ovos são de um verde vibrante, o que as ajuda a se destacar entre a vegetação. A cauda da borboleta é especialmente impressionante, lembrando a cauda de um dragão mítico, o que acrescenta majestade ao seu voo. Quando elas planam no ar, suas formas e cores incomuns atraem a atenção de amantes da natureza e fotógrafos. Essas borboletas desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a polinizar flores e mantendo o equilíbrio em seus habitats. A transformação delas, de lagartas verdes brilhantes a elegantes beldades preto e branco, é uma jornada incrível que mostra as maravilhas da natureza. Portanto, da próxima vez que você estiver no Sudeste Asiático ou na Índia, preste atenção a essas criaturas incríveis. É uma experiência que você não vai querer perder. Você sabia que as vacas na Índia são consideradas sagradas? Pode parecer surpreendente, mas na Índia, mais de 200 milhões de vacas andam livremente pelas ruas e são muito respeitadas em várias comunidades. As vacas ocupam um lugar especial na cultura indiana, simbolizando riqueza, força e maternidade. Muitas famílias as tratam com grande respeito, oferecendo melhores condições de vida e alimentando-as com comida nutritiva. Na verdade, no hinduísmo, a vaca é considerada sagrada, o que leva a leis que protegem esses animais de danos.
Você provavelmente verá vacas passeando tranquilamente pelas ruas das cidades, e sua presença lembra as tradições culturais profundamente enraizadas. Além disso, algumas organizações trabalham pelo bem-estar das vacas, garantindo que tenham uma vida saudável. Essa conexão única entre vacas e pessoas levanta discussões sobre direitos dos animais e identidade cultural na Índia moderna. Não é incrível como diferentes culturas podem moldar nossa percepção dos animais com os quais compartilhamos este mundo? Você vai se surpreender ao saber que Emily the Raven ama chocolate. Essa talentosa atriz, conhecida pelo papel de Claire Littleton na famosa série Lost, tem gostos interessantes na alimentação. Apesar de ser alérgica à manteiga de amendoim, que muitos adoram, Emily não resiste ao chocolate. Para ela, não é apenas um doce, é uma verdadeira paixão. O chocolate vem em várias formas, amargo, branco, ao leite, e cada um proporciona sensações únicas. Viver com alergia não é fácil, mas Emily mostra como é importante aproveitar o que se ama, revelando seu lado divertido apesar das limitações. Então, seja um bolo de chocolate rico ou um sorvete cremoso de chocolate, essa atriz sabe como desfrutar de seus sabores favoritos, transformando suas restrições alimentares em algo especial. Qual é a sua sobremesa de chocolate favorita? Um fato interessante sobre os aparelhos do Rony. Muitos fãs podem não saber que o personagem favorito da série Harry Potter, Rony Weasley, usou aparelhos para corrigir um problema nos dentes. Esse detalhe adiciona um toque interessante ao seu personagem e o torna mais próximo, especialmente para os jovens leitores que podem passar por situações semelhantes. Os aparelhos ajudaram muito o Rony, permitindo que ele aproveitasse seus pratos favoritos muito melhor, apenas algumas semanas depois de começar a usá-los. Imagine como é bom morder uma fatia de torta de melaço ou uma rã de chocolate sem desconforto. Essa pequena mudança fez maravilhas pela sua confiança, mostrando que mesmo em um mundo cheio de magia, existem problemas do dia a dia, como os dentários. Esse pequeno fato nos lembra que dificuldades pessoais podem levar a resultados positivos e que vale a pena superá-las. Então, da próxima vez que você estiver saboreando doces, pense no Rony e em seus aparelhos. Prepare-se para se surpreender com os hábitos de trabalho das formigas. As formigas são verdadeiros trabalhadores da natureza, mostrando uma incrível capacidade de trabalho. Esses pequenos seres trabalham em intervalos curtos, focando na tarefa por cerca de 8 minutos ao longo de 12 horas. É especialmente interessante como elas gerenciam sua energia. Após um trabalho intenso, fazem pausas. Essas pequenas pausas não são apenas para descansar. Elas ajudam as formigas a manter sua resistência durante todo o dia. Esse ritmo de trabalho eficiente é crucial para sua sobrevivência, permitindo que coletem comida e cuidem de suas colônias sem se esgotar. Imagine se pudéssemos equilibrar nossas tarefas como as formigas. Alternando trabalho e pausas, elas maximizam a produtividade e mostram como o trabalho em equipe e uma boa gestão do tempo podem levar ao sucesso. Então, da próxima vez que você ver formigas, lembre-se de que elas não estão apenas ocupadas. Elas têm um sistema inteligente funcionando nos bastidores. Você sabia que a aurora boreal pode emitir sons? Em um estudo fascinante realizado em 2016, cientistas descobriram que a aurora boreal, além de ser um espetáculo visual, também pode produzir sons. Usando equipamentos especiais, os pesquisadores gravaram ruídos sutis que acompanham os shows de luzes, frequentemente descritos como estalos ou zumbidos. Essa descoberta abre novas possibilidades para apreciar a beleza da aurora. Imagine estar sob um céu colorido e ouvir os suaves sussurros da natureza durante um espetáculo de luzes. A fusão de som e fenômenos visuais pode mudar nossa percepção da aurora no futuro, incentivando mais pesquisas sobre essa intrigante conexão. Isso levanta questões sobre a natureza e nossos sentidos. O que mais podemos descobrir se prestarmos mais atenção ao que vemos e ouvimos? A aurora boreal, que atrai muitos turistas para regiões como o Alasca e a Noruega, pode se tornar uma experiência ainda mais rica quando aprendemos mais sobre esses sons misteriosos. Quem sabe que outros segredos a aurora boreal pode revelar? Você pode acreditar que existem 10 bilhões de planetas semelhantes à Terra? Recentes estimativas mostram que nossa galáxia, a Via Láctea, pode ter incríveis 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Esse número impressionante abre possibilidades fascinantes sobre o universo e nosso lugar nele.
Cientistas estão coletando dados com telescópios e missões de pesquisa, procurando planetas na chamada zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Esses planetas semelhantes à Terra estão em diferentes sistemas estelares, alguns dos quais estão relativamente próximos de nós. Imagine a incrível diversidade de mundos. Alguns podem ter oceanos, enquanto outros podem se assemelhar a desertos. A enorme quantidade de planetas potencialmente habitáveis desperta nossa curiosidade e inspira os cientistas a continuar suas investigações. Compreender esses planetas pode nos ajudar a responder uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? À medida que continuamos a aprimorar nossas tecnologias e explorar o espaço, quem sabe o que podemos descobrir sobre esses mundos distantes e as possibilidades de vida extraterrestre. Acredite ou não, mas a taxa de alfabetização no Zimbábue é impressionante. Após conquistar a independência, o Zimbábue investiu muito em educação, tornando a alfabetização uma prioridade e alcançando resultados notáveis. O país atingiu uma taxa de alfabetização superior a 90%, uma das mais altas da África. Esse sucesso destaca o valor que os zimbabuanos dão à educação, mesmo enfrentando desafios como a falta de professores e recursos limitados. Escolas em todo o país se esforçam para oferecer uma educação de qualidade, apoiadas por esforços comunitários e um desejo de melhoria. Os professores, embora em número reduzido, trabalham incansavelmente nas salas de aula, inspirando e ensinando a nova geração. Pais e comunidades também desempenham um papel importante, apoiando a educação de seus filhos por meio de diversas iniciativas. O compromisso com a educação demonstra a resiliência e a determinação do povo zimbabuano, que entende que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. O que podemos aprender com seu exemplo? Você sabia que no restaurante Gordos servem sobremesas em banheiros? Este restaurante inusitado em Israel tem uma abordagem ousada para a comida, servindo sobremesas congeladas em recipientes que imitam vasos sanitários. Imagine saborear seu sorvete favorito enquanto está sentado em um vaso. Esse estilo original não só torna a refeição inesquecível, mas também gerou uma onda de discussões nas redes sociais, desde entusiasmo até estranhamento. É uma maneira divertida de mudar a experiência tradicional de comer. Se você acha que o Gordos é único, em Taiwan há um restaurante semelhante com o mesmo conceito inusitado, o que mostra que as pessoas gostam de compartilhar essas ousadas aventuras culinárias na internet. O importante é a experiência, certo? Não importa se você acha isso engraçado ou repulsivo. Esses lugares mostram como a criatividade pode mudar nossa percepção sobre comida e entretenimento. Você teria coragem de experimentar? Você pode se surpreender. O Scoot é enorme. Você sabia que o Scoot é a maior estrela conhecida? Esse gigante tem um diâmetro cerca de 1.700 vezes maior que o do nosso Sol. Para entender isso, imagine que se o Scoot estivesse no centro do nosso sistema solar, seu tamanho ultrapassaria a órbita de Júpiter. Imagine um corpo luminoso tão grande que nosso Sol pareceria uma pequena bolinha. Estrelas como o Scoot são raras e fornecem pistas importantes sobre como o universo funciona. Cientistas estudam esses gigantes para entender como as estrelas se formam e como elas terminam seus ciclos de vida. Sempre que olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte da incrível diversidade de estrelas, e o Yawa Scoot é um lembrete impressionante de quão grandioso é o cosmos. Existem estrelas ainda maiores esperando para serem descobertas. E se eu disser que gostamos de ligar para as pessoas? Em média, cada pessoa faz cerca de 1.140 chamadas telefônicas por ano. Parece muito, não é? Embora possa parecer que só trocamos mensagens, as chamadas de voz ainda têm um papel importante na nossa comunicação, tanto pessoal quanto profissional. Imagine como é bom conversar com um amigo ou esclarecer detalhes com um colega. Uma ligação muitas vezes transmite emoções e nuances que o texto pode deixar de lado. Apesar de as mensagens de texto terem se tornado populares pela praticidade, muitas pessoas acreditam que uma rápida ligação pode resolver mal-entendidos ou fortalecer relacionamentos. Em um mundo dominado por mensagens instantâneas, é surpreendente que ainda confiemos na clássica ligação telefônica. Então, as chamadas de voz algum dia serão completamente esquecidas ou sempre terão um lugar especial em nossos corações?
É verdade que a batata frita é belga. Você pode se surpreender ao descobrir que o que chamamos de batata frita, na verdade, tem origem na Bélgica. Embora muitos associem a batata frita à culinária francesa, essa deliciosa iguaria nasceu em um pequeno e pitoresco país chamado Bélgica. A lenda diz que no final dos anos 1600, os pobres moradores de uma vila no vale do rio Mosa fritavam pequenos peixes para comer, mas quando os rios congelavam no inverno, eles começaram a cortar e fritar batatas. Essa iguaria saborosa rapidamente se tornou popular, levando ao desenvolvimento de diferentes técnicas e estilos de fritura. O lanche crocante favorito acabou chegando à França, onde foi popularizado e ganhou um nome. Isso mostra como a comida é um ótimo exemplo de influência cultural, já que diferentes nações assimilam e adaptam pratos, criando sabores e tradições únicas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de batatas fritas, lembre-se de suas raízes belgas. Não é incrível como as histórias culinárias se entrelaçam? E se eu te contar sobre a maior vinícola do mundo? A vinícola Mileste Messe, na Moldávia, possui a maior coleção de vinhos do planeta, com quase 2 milhões de garrafas. Essa impressionante coleção está armazenada em uma incrível rede de túneis subterrâneos que se estendem por 200 quilômetros. Os túneis foram escavados em calcário durante a construção da capital da Moldávia e criam condições ideais para o envelhecimento do vinho. A temperatura em torno de 10 graus Celsius e a umidade entre 85% e 95% são perfeitas para preservar os sabores e aromas do vinho. Os visitantes podem fazer passeios pelos túneis, explorando a fascinante história e a arte da vinicultura na Moldávia. Seja você um amante do vinho ou apenas um viajante curioso, Mileste Messe oferece uma experiência incrível que combina beleza natural e engenhosidade humana. Você já pensou em explorar um mundo subterrâneo tão incrível? E se eu te contar sobre o Monte Olimpo? Esse incrível gigante é o maior vulcão do nosso sistema solar. Localizado na superfície de Marte, o Monte Olimpo se eleva a impressionantes 21 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Everest. Para entender melhor suas dimensões, esse vulcão tem um diâmetro de 600 quilômetros, o que é aproximadamente a largura de todo o estado do Arizona. Imagine uma estrutura tão enorme, se erguendo sobre a superfície marciana. Sua escala desafia nossa compreensão da geologia planetária. O Monte Olimpo se formou a partir de inúmeras erupções ao longo de milhões de anos, com fluxos de lava que se espalharam longe e amplamente, criando a colossal forma de escudo que vemos hoje. Os cientistas acreditam que seu tamanho é parcialmente explicado pela falta de movimento das placas tectônicas em Marte, permitindo que a magma se acumule sem interrupções. Essa característica impressionante não só demonstra a força da atividade vulcânica, mas também levanta questões sobre os processos geológicos passados em nosso planeta vizinho. Poderia haver pistas sobre a história vulcânica de Marte? Vamos revelar a verdade sobre as línguas globais. O mandarim não é apenas a língua mais falada do mundo, mas também conta com mais de 1 bilhão de falantes. Esse número impressionante supera de longe o espanhol e o inglês, que vêm em seguida em popularidade. Você consegue imaginar quão rico e diverso deve ser o diálogo nas regiões onde se fala mandarim. Em contraste, Papua Nova Guiné, com sua vibrante paisagem cultural, apresenta uma incrível diversidade de mais de 800 línguas diferentes. Essa diversidade linguística notável destaca como a língua molda nossas identidades e culturas. Cada língua representa formas únicas de pensar e expressar ideias, tornando o aprendizado de línguas como o mandarim e as línguas de Papua Nova Guiné especialmente fascinante. Com tantas línguas diversas, o que isso diz sobre nossa sociedade global e nossas conexões uns com os outros? Você sabia que o Havaí está lentamente se afastando? A placa do Pacífico, onde ficam as Ilhas Havaianas, está sempre em movimento. Ela se desloca para noroeste a uma velocidade de cerca de 7 a 8 centímetros por ano. Esse fenômeno destaca a natureza dinâmica da crosta terrestre, que é composta por várias placas que flutuam sobre uma camada semilíquida abaixo delas. Quando essas placas tectônicas se movem, elas criam formas geológicas incríveis e podem causar eventos como terremotos e erupções vulcânicas. Na verdade, as ilhas vulcânicas do Havaí se formaram devido a um ponto quente no manto da Terra, onde a rocha derretida se rompe através da crosta. À medida que a placa do Pacífico se move, novas ilhas começam a se formar, enquanto as antigas se afastam do ponto quente.
O resultado é um arquipélago deslumbrante, com paisagens verdes, praias magníficas e uma rica história cultural. Então, toda vez que você pensa no paraíso do Hawaii, lembre-se de que ele está se movendo lentamente, mas com certeza pelo fundo do oceano. Legal, não é? Difícil acreditar que é seguro filmar ursos. Por muitos anos, operadores da National Geographic e da BBC usaram gaiolas especiais para observar ursos em seu habitat natural de forma segura. Essas gaiolas bem projetadas permitem que os cineastas se aproximem da vida selvagem sem ameaçar os animais ou a si mesmos. Imagine uma mamãe urso e seus filhotes brincando na lente da câmera, suas travessuras se desenrolando em detalhes incríveis. As gaiolas garantem uma distância segura para a equipe de filmagem, oferecendo uma janela para o dia a dia dos ursos, desde a alimentação até o aprendizado de como caçar. Esse método único de filmagem não só captura imagens impressionantes, mas também aprofunda nossa compreensão do comportamento dos ursos e da ecologia. Ao usar essas gaiolas, os cineastas conseguem minimizar o estresse dos animais e garantir sua segurança. Observar como a mamãe urso interage com seus filhotes nos ensina lições valiosas sobre a maternidade na natureza e os laços que se formam no ambiente selvagem. Então, da próxima vez que você assistir a um documentário sobre a vida selvagem, lembre-se dos esforços incríveis feitos para filmar essas criaturas maravilhosas de forma segura e respeitosa. O que você acha dessa abordagem inovadora? Vamos revelar a verdade sobre as músicas no Spotify. Você sabia que cerca de 25% de todas as músicas no Spotify nunca foram ouvidas? Parece incrível, não é? Com milhões de faixas na plataforma, é difícil imaginar que um quarto delas passe despercebido. O Spotify oferece uma enorme biblioteca com novos artistas e muitos gêneros, o que pode fazer com que suas músicas favoritas se percam. Essa situação reflete um problema único na indústria musical hoje. Embora novas composições estejam sendo adicionadas, nem toda música encontra seu público. Muitas faixas são ofuscadas por sucessos comerciais ou playlists populares. Os artistas se dedicam a criar música, mas se não ganharem visibilidade nas redes sociais ou em playlists, suas obras podem ficar sem ser ouvidas. Esse fenômeno levanta questões importantes sobre como novas músicas são descobertas hoje, e por que algumas faixas ressoam enquanto outras desaparecem. Buscar respostas para essas perguntas pode levar você à sua próxima melodia favorita. Os cientistas realmente temiam que a atmosfera da Terra pegasse fogo? Antes da primeira bomba nuclear ser detonada em 1945 durante o teste de Trinity, alguns cientistas estavam seriamente preocupados com as possíveis consequências dessa arma poderosa. Eles temiam que a alta temperatura gerada pela explosão pudesse causar uma reação em cadeia, incendiando o nitrogênio na atmosfera da Terra e resultando em uma bola de fogo catastrófica que poderia destruir tudo no planeta. Esse medo foi tão intenso que gerou debates acalorados entre físicos como J. Robert Oppenheimer e Edward Teller. No final, eles concluíram que a probabilidade desse evento era extremamente baixa e o teste foi realizado. Quando a bomba explodiu no deserto do Novo México, o resultado foi uma explosão poderosa que criou uma nuvem em forma de cogumelo, sem incendiar a atmosfera. Esse momento não apenas marcou um grande avanço tecnológico, mas também um ponto de virada na história da humanidade, levantando discussões sobre a responsabilidade das descobertas científicas. Imagine como nosso mundo teria mudado se esses medos se tornassem realidade. Você sabia que na África existem 54 países únicos? Este continente incrível tem o maior número de nações do mundo, cada uma com sua cultura vibrante e diversos idiomas. Desde os desertos do Saara até as florestas tropicais do Congo e as majestosas montanhas do Kilimanjaro, as paisagens da África são muito variadas. Mais de 2.000 idiomas são falados no continente, refletindo ricas tradições e histórias. Países como Nigéria e África do Sul são verdadeiros caldeirões de etnias, onde muitas tribos contribuem para sua diversidade vibrante. As festas celebradas em diferentes regiões destacam danças, músicas e artes, atraindo visitantes de todo o mundo. Com a vida selvagem, desde a grande migração no Serengeti até as espécies únicas de Madagascar, a África continua a ser um dos lugares mais fascinantes do planeta. Ao aprender mais sobre a complexidade da África, como podemos valorizar e celebrar melhor sua diversidade? Você sabia que as marcas na Lua durarão 100 milhões de anos? As marcas deixadas pelos astronautas do programa Apollo na superfície lunar são realmente impressionantes.
Como não há atmosfera na Lua, não existem vento ou chuva para apagá-las. Isso significa que as famosas pegadas e trilhas deixadas pelos rovers permanecerão intactas e perfeitamente preservadas por cerca de 100 milhões de anos. Imagine, milhões de anos depois, visitantes de outro mundo podem encontrar essas marcas, nos oferecendo um vislumbre da nossa atividade exploratória. Junto com as pegadas, os módulos de pouso históricos e os rovers também serão visíveis, criando uma cápsula do tempo da engenhosidade humana. A ausência de processos de erosão nos permite ver a Lua como uma tela cósmica, capturando um momento no tempo. É incrível pensar que, ao contrário do nosso planeta, onde os sinais de vida desaparecem rapidamente, a Lua preserva nosso legado lunar. Assim, quando olhamos para a Lua, vemos não apenas um corpo celeste, mas também um testemunho eterno da busca da humanidade por explorar o mundo além do nosso. Que outros mistérios a Lua guarda para nós? O que a Rússia planeja com Vitis Bering? Essa pergunta intrigante surgiu após uma declaração recente de uma empresa russa, que afirma que sua missão é eliminar essa figura misteriosa. Vitis Bering se tornou o centro de discussões sobre pesquisas não convencionais e os mistérios do nosso mundo. Especialistas sugerem que essa missão reflete um desejo mais profundo de explorar o desconhecido, talvez adentrando em áreas que desafiam a compreensão comum. Poderia ser uma busca por conhecimentos não revelados, ou há algo mais sinistro por trás disso. A menção a uma missão tão ousada levanta questões e desperta interesse em suas motivações. É apenas uma história sensacional, ou indica uma trama mais ampla relacionada à geopolítica e à exploração de territórios selvagens. As consequências podem ser muito mais profundas do que parecem à primeira vista, nos levando a mergulhar nas complexidades dessa história fascinante. O que acontece quando vírus antigos despertam do gelo? Cientistas conseguiram ressuscitar um vírus que estava congelado no permafrost da Sibéria por incríveis 48.500 anos. Essa conquista impressionante faz dele o vírus mais antigo já recriado em laboratório. Embora esse vírus infecte apenas amebas e não represente perigo para os humanos, seu ressurgimento gerou discussões sérias sobre o que mais pode estar escondido sob o gelo derretendo. Devido às mudanças climáticas, nosso planeta está esquentando e as camadas de permafrost estão derretendo, o que pode levar ao surgimento de outros patógenos antigos que estiveram adormecidos por milênios. Imagine se esses vírus pudessem infectar animais ou até mesmo pessoas. O grupo de pesquisa trabalhou cuidadosamente para garantir a segurança, mas isso também levanta uma questão importante sobre biossegurança. Estudar esses vírus antigos pode fornecer informações valiosas sobre ecossistemas passados e a evolução das doenças. À medida que o gelo continua a derreter na Ártica e na Antártica, talvez estejamos apenas começando a descobrir um novo mundo de micróbios antigos. Estamos prontos para o que isso pode revelar. Adivinhe o que realmente causa cancelamentos de voos hoje? Um recente incidente com um voo da Brussels Airlines para Viena mostra como pode ser estranho viajar de avião. O voo foi cancelado inesperadamente quando um chapéu de um passageiro atingiu o piloto. Sim, você não ouviu errado. Quando o avião estava prestes a decolar, um chapéu foi jogado na cabine, o que assustou muito o piloto e o fez agir imediatamente. Esse evento incomum levou a uma rápida mudança de planos, demonstrando a natureza imprevisível dos voos. Em um mundo onde a segurança é a prioridade, até mesmo algo tão inofensivo como um chapéu pode causar caos e interromper uma viagem. Isso destaca a importância de manter uma atmosfera calma a bordo. Então, da próxima vez que você pensar no que pode dar errado durante um voo, lembre-se dessa história estranha. Que outras coisas inesperadas já aconteceram em aviões? Você sabia que o maior animal terrestre deste continente é um minúsculo inseto chamado sem-asa, que mede apenas um pouco mais de 1 centímetro? À primeira vista, essa criatura pode parecer insignificante, mas é o maior ser terrestre neste mundo gelado. Enquanto a maioria dos outros animais da Antártica, como focas e pinguins, vive no mar, os sem-asas se adaptaram às duras condições da Terra. Eles podem ser encontrados nos curtos meses de verão, quando a temperatura sobe o suficiente para que fiquem ativos. Apesar do seu tamanho, esses insetos desempenham um papel importante no ecossistema, alimentando-se de algas e ajudando a decompor matéria orgânica. Portanto, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de que não se trata apenas de focas e pinguins. Esse pequeno, mas significativo inseto
nos mostra que a vida pode prosperar mesmo nas condições mais extremas. Que incrível! Isso pode te surpreender. Lótus no céu. O Grande Lisboa, em Macau, China, é um arranha-céu incomum que chama a atenção pelo seu design impressionante, inspirado na flor de lótus. Com 261 metros de altura e 47 andares, essa maravilha arquitetônica não só encanta os olhos, mas também é um hotel luxuoso e um cassino exclusivo. A fachada dourada do edifício reflete a luz do sol e o espírito vibrante de Macau, destacando-se no horizonte da cidade. Os visitantes desejam ver seus interiores luxuosos, onde cada detalhe, desde os móveis até os majestosos lustres, irradia elegância. Além de sua beleza, o Grande Lisboa também simboliza sucesso e prosperidade, atraindo turistas e jogadores. Você já viu um edifício que se parece com uma flor se estendendo para o céu? Você já ouviu falar dos filhotes de coelho chamados de baleias? Essas pequenas criaturas, conhecidas como baleias, nascem em ninhadas, completamente peladas e cegas. Ao contrário de seus parentes rápidos, os lebres que nascem com pelo e prontos para correr, as baleias dependem totalmente de suas mães para calor e alimentação. Isso torna sua vida inicial bem diferente, pois se aconchegam uns aos outros em tocas para se proteger. Os primeiros 10 dias são críticos. Nesse período, eles começam a desenvolver seu pelo macio e gradualmente abrem os olhos, espiando o mundo. À medida que crescem, as baleias começam a explorar o ambiente e aprendem a encontrar comida sozinhas. Essa transição para a independência é um passo importante em suas vidas, preparando-os para as aventuras do mundo exterior. As mães coelhas cuidam de seus filhotes com grande dedicação, oferecendo não apenas amor, mas também os nutrientes necessários através do seu leite. Compreender a vida dessas encantadoras baleias nos ajuda a valorizar a beleza da natureza e a importância do cuidado parental. E se eu disser que a Antártica esconde um tesouro? Este continente gelado contém uma quantidade enorme de água congelada, equivalente a todo o volume do Oceano Atlântico. Aqui está armazenado 90% do gelo do mundo, e a Antártica não é apenas um lugar remoto e frio, ela desempenha um papel importante no sistema climático do nosso planeta. As camadas de gelo, geleiras e icebergs na Antártica regulam o nível do mar e afetam as condições climáticas globais. Quando a temperatura sobe, essa enorme reserva de gelo derrete, o que leva ao aumento do nível do mar e afeta comunidades costeiras em todo o mundo. Pesquisadores estão constantemente estudando o gelo antártico para entender as mudanças climáticas do passado e prever futuras alterações em nosso ambiente. Diante dos desafios climáticos de hoje, a forma como gerenciamos e aprendemos com a Antártica pode ser a chave para um desenvolvimento sustentável. Não é incrível como um lugar tão frio pode ter um impacto tão quente em nosso futuro? Porque os peixes podem tossir como nós. Pode parecer estranho, mas os peixes realmente conseguem tossir. Esse comportamento interessante faz parte do seu processo respiratório e mostra como o comportamento dos animais pode ser complexo. Quando os peixes tossiram, eles expulsam água das brânquias, ajudando a limpar sujeira ou irritantes que podem prejudicar seu delicado sistema respiratório. Assim como nos humanos, a tosse ajuda a remover partículas indesejadas, mas, acima de tudo, protege as brânquias. Diferentes espécies de peixes adaptaram essa reação única de maneiras distintas para se manterem saudáveis em seus ambientes aquáticos. Por exemplo, um peixe que enfrenta poluentes ou parasitas pode tossir para garantir a limpeza da água que passa por suas brânquias. Essa incrível adaptabilidade mostra o quão desenvolvidos são esses seres, mesmo em ambientes muito diferentes dos nossos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio ou de um aquário, lembre-se, os peixes têm mais truques do que costumamos pensar. Quais outras habilidades surpreendentes eles podem ter? Mastigar realmente melhora as habilidades mentais. Estudos mostram que simplesmente mastigar pode aumentar a concentração, a memória e a atividade cognitiva geral. Embora os cientistas ainda estejam investigando como isso acontece, eles acreditam que mastigar aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, fornecendo oxigênio e nutrientes. Esse aumento no fluxo sanguíneo pode ajudar o seu cérebro a se manter ativo. Além disso, mastigar cria uma estimulação rítmica, que, segundo alguns pesquisadores, pode ajudar a manter sua atenção e engajamento. Portanto, da próxima vez que você tiver dificuldade em se concentrar na lição de casa ou em uma tarefa difícil, considere mastigar um chiclete ou um lanche crocante. É surpreendente como uma ação tão simples como mastigar
pode ajudar a melhorar sua memória e aprendizado. Quem diria que um pouco de mastigação poderia impactar tanto nosso pensamento e memorização? Você sabia que havia discos falsos em jukeboxes? Na era de ouro dos jukeboxes, alguns operadores usavam astutamente discos falsos para criar a ilusão de uma enorme coleção musical. Esse truque enganava os clientes, fazendo-os pensar que tinham acesso a muitas músicas, embora na verdade a seleção fosse limitada. Os falsos discos eram frequentemente apenas adesivos em discos vazios, criando a impressão de variedade sem música real. Essa estratégia não só atraía mais clientes, mas também tornava os jukeboxes mais interessantes, cheios de mistério e emoção. Imagine-se se aproximando de um jukebox, sentindo a adrenalina ao olhar os títulos e de repente percebendo que muitos deles não tocam. Embora essa estratégia possa parecer uma fraude hoje, no passado era uma jogada de marketing interessante. Quantos de nós ficaríamos surpresos ao descobrir que nossas melodias favoritas poderiam estar escondidas atrás de uma máscara? Você já pensou em cidades no espaço como Ankasa? Ankasa é uma cidade incrível no espaço, onde astronautas são enviados em missões inovadoras. Esses corajosos exploradores não só vivem nesta cidade futurista, mas também têm como destino outra cidade chamada Iringuatu. Essa viagem não é apenas um plano de viagem, é um passo importante na busca da humanidade por novos horizontes além da Terra. Os astronautas em Ankasa passam por um treinamento rigoroso para viver no espaço, incluindo a navegação em condições de gravidade zero. Sua missão é fundamental para coletar dados valiosos sobre o espaço e seu potencial para a habitação. Ao se dirigirem a Iringuatu, esses astronautas estão expandindo os limites do nosso conhecimento, abrindo caminho para futuras descobertas e, quem sabe, até a colonização de outros planetas. O que eles encontrarão em Iringuatu que pode mudar nossa compreensão do universo? Você consegue adivinhar o que realmente move a maior escola do mundo? A Escola Montessori Urbana em Lucknow, na Índia, é a maior escola do mundo, e não é só por causa do tamanho. Fundada em 1959, essa escola incrível se expandiu para 21 campi e atende mais de 32 mil alunos. Incrível, não é? O que diferencia a Escola Montessori Urbana é seu compromisso único com a metodologia Montessori, que foca na aprendizagem autônoma e na brincadeira colaborativa. A escola se inspira em grandes personalidades como Mahatma Gandhi e Sant Vinoba Bhave, refletindo seu desejo por uma educação integral que desenvolve tanto a mente quanto o espírito. Essa abordagem cria um ambiente onde os alunos podem explorar seus interesses e desenvolver o pensamento crítico. Imagine-se caminhando pelos corredores vibrantes, cheios de alunos engajados, trabalhando em projetos, participando de discussões ou apenas aproveitando o aprendizado por meio de atividades práticas. A Escola Montessori Urbana não é apenas um lugar para estudar, é uma comunidade que celebra a diversidade, promove a paz e empodera a próxima geração. Que exemplo inspirador para escolas em todo o mundo! Você não vai acreditar no que os exoesqueletos podem fazer. Empresas como a Sarcos Robotics e a Cyberdyne estão mudando nosso futuro com tecnologias avançadas de exoesqueletos. Esses dispositivos incríveis não são apenas ficção científica, eles realmente transformam vidas. Na indústria, os exoesqueletos ajudam os trabalhadores a levantar objetos pesados com facilidade, reduzindo o risco de lesões e facilitando o trabalho. Isso significa que tarefas que antes pareciam impossíveis devido a limitações físicas, agora podem ser realizadas com confiança. Na medicina, os exoesqueletos estão se tornando uma verdadeira revolução para pessoas com paralisia. Permitem que paraplégicos fiquem em pé e se movam, abrindo novas possibilidades. Imagine poder andar mesmo com apoio e recuperar sua independência. À medida que essas tecnologias avançam, só podemos imaginar como elas ainda melhorarão as capacidades humanas e a qualidade de vida. Estamos realmente à beira de uma nova era, onde as limitações físicas não nos segurarão mais. Você já sentiu o cheiro de um livro antigo? O aroma único dos livros velhos é fascinante e está ligado a um interessante processo químico. Quando o papel e a tinta envelhecem, eles se decompõem, liberando compostos orgânicos voláteis. Esses compostos são resultado da decomposição da celulose, lignina e outros materiais presentes no papel. Com o tempo, as páginas liberam uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos e álcoois, criando aquele cheiro nostálgico que muitos leitores adoram. A temperatura, a umidade e a luz podem acelerar esse processo, intensificando o aroma ao longo do tempo.
Curiosamente, esse cheiro pode evocar memórias e emoções fortes, tornando-se uma parte importante da leitura. Os amantes de livros frequentemente o descrevem como um aroma acolhedor e confortável, que os transporta para momentos literários favoritos. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma biblioteca ou em uma loja de livros usados, reserve um momento para respirar fundo e apreciar a história por trás desse cheiro mágico. É mais do que apenas papel, é um diálogo entre o tempo e a memória. Descubra o segredo do seu osso magnético. Você sabia que cada pessoa tem um pequeno osso magnético localizado na parte superior dos seios nasais, frequentemente chamado de terceiro olho? Essa característica incrível é conhecida como osso etmoidal e desempenha um papel importante em como nossos sentidos interagem com o mundo. Embora não usemos esse osso para navegação como alguns animais, ele tem intrigado os cientistas por muitos anos. Eles acreditam que esse osso pode conter vestígios de magnetita, um mineral que ajuda alguns seres a detectar o campo magnético da Terra. Imagine se pudéssemos usar nosso senso inato de direção, como fazem os pássaros durante a migração. Embora não tenhamos essas habilidades, entender esse aspecto incomum da nossa anatomia abre novos horizontes sobre como os seres humanos são feitos. Então, o que você acha que isso pode significar para a nossa compreensão da evolução? Acredite ou não, o número 33 tem um significado especial. Na numerologia, 33 é considerado um número mestre, representando uma conexão única com o crescimento espiritual e a iluminação. Diferente de outros números, 33 é visto como um símbolo de compaixão e inspiração. Pessoas que se sentem ligadas a esse número costumam ter qualidades que elevam os outros e promovem o bem-estar na sociedade. Líderes espirituais e humanitários ao longo da história, como Mahatma Gandhi e Madre Teresa, são vistos como portadores da energia 33 por meio de suas ações altruístas. Este número mestre incentiva as pessoas a buscarem um propósito maior, chamando-as a compartilhar suas forças e talentos em benefício da sociedade. Muitos acreditam que, ao se conectar com a essência do 33, podem atrair mudanças positivas e criar um ambiente de cura e apoio. Em um mundo que muitas vezes parece caótico, não é inspirador saber que existem energias que incentivam a bondade e a vontade de fazer a diferença? Independentemente de você ver o 33 em sua vida ou apenas refletir sobre seu significado, ele simboliza um chamado para unir a humanidade. O que explica a popularidade das máquinas de comida no Japão? As máquinas no Japão oferecem não apenas lanches e bebidas, mas também bolos sofisticados feitos com ingredientes frescos, como frutas e creme. Imagine que você está passeando por uma rua movimentada e encontra uma máquina que permite pegar um pedaço de bolo delicioso sem esperar na fila. Essas sobremesas são embaladas para se manter frescas e apetitosas, tornando-se um lanche perfeito para quem está com pressa. A conveniência dessas máquinas é impressionante, especialmente em um ritmo de vida acelerado, onde o tempo é precioso. Em vez de ir a uma cafeteria, você pode satisfazer sua vontade de doce com um bolo saboroso da máquina. Quer um bolo de chocolate ou uma torta de frutas leve? Há algo para cada amante de sobremesas. Já pensou em saborear sobremesas sofisticadas direto da máquina? Difícil de acreditar, mas o café pode acelerar suas idas ao banheiro. O cafeína, o estimulante amigável na sua xícara de café, faz mais do que apenas te ajudar a acordar. Quando você saboreia essa bebida quente, a cafeína estimula as contrações dos músculos no seu intestino. Essa reação pode aumentar a vontade de ir ao banheiro, fazendo com que muitas pessoas corram para o toalete logo após beber café. Esse efeito é especialmente forte pela manhã, quando seu corpo naturalmente acorda e o sistema digestivo se prepara para um novo dia. Curiosamente, até o café descafeinado pode ter um leve efeito laxante, provavelmente devido a outros compostos presentes na bebida. Então, da próxima vez que você tomar uma xícara de café, lembre-se de que ele pode ser seu ajudante secreto no banheiro. Vamos descobrir a verdade sobre o Segway Polo. Este esporte emocionante está conquistando o mundo, unindo o polo tradicional com a tecnologia moderna. Equipes de diferentes países competem em Segways, trazendo um elemento único para o jogo clássico. Uma das melhores características do Segway Polo é que ele é acessível a todos. Não há exigências rigorosas de condicionamento físico ou restrições de idade, tornando-o ideal para jogadores de todos os níveis. Imagine-se andando de Segway e acertando a bola com o taco.
Este esporte desenvolve o espírito de equipe, o pensamento estratégico e o senso de comunidade, enquanto jogadores de diferentes países se reúnem para competir. A cada dia, mais pessoas estão descobrindo este jogo emocionante e inclusivo, que está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. Então, por que não experimentar andar de Segway e mergulhar no empolgante mundo do Segway Polo? Você consegue imaginar que a vila de Usca tem uma história incrível? Situada nas montanhas da Espanha, Usca não é apenas um lugar comum, é uma vila com uma rica história cheia de desafios. Os moradores de Usca enfrentaram muitas dificuldades ao longo dos anos, desde invernos rigorosos até a falta de recursos. A vida nesta vila remota nunca foi fácil, e a força de seu povo realmente se revela nesses desafios. A comunidade sempre encontrou maneiras criativas de se adaptar. Por exemplo, desenvolveram métodos únicos de agricultura para aproveitar ao máximo suas terras rochosas, cultivando produtos que outros poderiam considerar impossíveis. Histórias de resiliência ecoam nas ruas estreitas, onde cada casa guarda memórias de superação. Esta pequena vila nos ensina sobre a força da persistência e da união. Que tal explorar a incrível jornada de Usca e descobrir quais lições podemos aprender com a vida de seus habitantes?